Ana, por que que você nunca contou a história do Popó pra gente? Ah, é porque você é meu aluno recente, né? Só sabe metade da história. Em 2015 eu falei muito dele dentro da sala de aula, porque eu tinha que usar para que vocês pudessem entender pessoas que fossem realmente agregar. E o Popó, ele é uma pessoa que agrega. A história dele ensina muito pra gente. E agora, por conta da luta com o Whindersson Nunes, ele acaba voltando, né? À tona, à fama. Mas é uma fama que ele nunca perdeu, gente. Vai lá na Bahia e pergunta quem é Popó pra você ver, todo mundo sabe. Vai em qualquer academia e pergunta quem é Popó, todo mundo sabe. Vai, pega aí uma pessoa que tem mais de 30 anos de idade, todo mundo sabe quem é Popó. É você, essa geração de agora, que só vê o que é tendência, esquece da própria história. Como é que a gente pode esquecer um cara que tem 4 cinturões, campeão mundial 4 vezes? Não tem como, né? Eu vi uma reportagem dele agora recente, que ele fala pro Léo Dias assim, ele fala, existe um Popó antes e depois dessa luta. E não concordo com isso. Midiaticamente falando, sim. Mas o Popó que eu gosto de contar é aquele que quase ninguém sabe, que é o homem, né? Que é o cara que fez valer cada um dos valores que a mãe dele ensinou para ele. Cada uma das lições que ele teve em família. Pensa assim, um irmão mais velho que defendia o alimento do dia em lutas. Era assim que o Cláudio, irmão dele, vivia. Né? O Cláudio, até a idade de 30 e poucos anos, ele lutava para ter alimento em casa. E o Popó ia com ele para as lutas, primeiro porque era moleque, né? Ia de companhia para não ficar à toa na comunidade, não aprender, não se envolver com o movimento errado que toda a comunidade tem, tanto na comunidade quanto no ambiente da elite, sempre vai ter um ambiente hostil ali para o jovem. Então, para que ele não ficasse, ele ia para academia. Ele começou a treinar assim, só que ele pegou gosto, né? Ele pegou gosto. E ele tinha um talento, porque ele não é chamado de mão de pedra à toa, entendeu? O cara bate forte. Não é à toa que ele já. As lutas dele ele vence por nocaute. Porque ele tem uma pegada ali. A mão dele, quando ele bate muito forte. Derruba, é nocaute. Agora presta atenção, né? Se você olha a história dele, você vai ver coisas assim que você não. Você fala, como é possível, né? Um cara que hoje mora num condomínio onde a casa dele tem 9.000 metros quadrados. Hoje, entendeu? Hoje, né? Porque ele até os 20, acho que 23, acho que até os 23 anos, ele dormia num colchão. Sabe o que ele fazia com dinheiro? Quando ele começou a lutar e ganhar dinheiro, e na verdade ganhar dinheiro para ele era qualquer dinheiro, porque pensa assim, ó, ele não tinha ideia de quanto ele valia, de qual era o valor dele. E os empresários viam o talento nele e viam uma oportunidade de enriquecer. Se eu não estou enganada, até o casamento dele, né, na época de namoro ali com a ex-mulher dele, ele não tinha noção nenhuma nem de quanto ele ganhava. Nem de quanto ele ganhava, nem de quanto ele valia. Por quê? Os empresários faziam o que com ele? Os empresários faziam assim, dava para ele 25%, 75% era do empresário. Ou até isso. Mas ele mesmo fala, foi a falta de experiência, foi a falta de estudo, foi a falta de conhecimento que fez ele simplesmente se entregar pelo valor que ele recebia da luta, não pelo valor que a luta dava para ele, né? E ele praticava o boxe como uma ferramenta para ele de um esporte que ele realmente gosta, entendeu? Então, assim, não é que ele fazia boxe porque era uma opção de ganhar a vida, não. Era porque ele realmente é apaixonado pelo boxe. Teve situações na vida do Popó que qualquer um desistiria, né? Pensa, pai alcoólatra, vivia lá de pequenos negócios, sempre estava enfiado em dívida, fazia coisas que um homem não deve fazer, extremamente machista, batia na mãe dele, tinha confusões por causa do dinheiro. Eles são 5 irmãos, né? O Popó é o caçula. Então ele via a mãe faxineira, o pai apontador do jogo do bicho no bar, né? E ainda tinha um problema do alcoolismo. Ele queria vida diferente para a família dele, mas não que ele imaginava que a luta ia trazer isso. Ele imaginava que ele tinha que fazer algo para trazer, e o que ele sabia fazer era lutar. E ele lutava em vários sentidos, não é só no boxe, não. O boxe é um detalhe na vida do Popó, um detalhe muito importante. Mas ele lutava para sobreviver, ele lutava. Pô, o Popó passou fome,
Tem uma história que ele conta, da dona Neuza, que quantas vezes essa mulher matou fome dele, entendeu? Da família. Ou então de um cara de uma loja de esportes aqui em São Paulo. Quantas vezes eu vi esse cara agora na luta com o Whindersson Nunes, eu vi ele chamando o cara pro octógono. Por quê? Porque ele reconhece as pessoas que fizeram bem. Esse cara, quantas vezes chamou ele para dormir, chamou ele para ter, come aqui comigo, né? Porque o começo é difícil para todos, para todos. Para ele foi até muito mais, porque ele foi muito enganado, né? Quando ele encontra a ex-mulher, é muito interessante. Porque quando ele encontra a ex-mulher, ela começa a fazer perguntas: como é o seu contrato? Quanto você ganha? Não porque ela queria catar o dinheiro dele não, viu gente? Eu vou contar essa história a fundo aqui, vocês vão perceber que ela é uma mulher de verdade. Mas porque ela tá ali, convivência, né? O relacionamento do casal, essas coisas acontecem. Ele fala: não sei. Quanto você ganha? Não sei. Por quê? Porque o empresário dele, além de ser amigo, ainda era compadre, né? Então, assim, ele tinha ali uma confiança tão grande naquela pessoa que ele imaginava aquela pessoa incapaz de traí-lo. Mas o dinheiro tem isso, né? O dinheiro tem isso. O dinheiro faz você trair, faz você enganar, faz você manipular. Porque quando você é escravo do dinheiro, é muito louco, né? Quanto você tem um pouco, você quer sempre mais, mais, mais. A ambição é muito perigosa nesse sentido. O Popó não tinha isso. É por isso que hoje ele tem tanto, sabe? É por isso que hoje ele tem tanto. Por quê? Porque ele não tinha essa maldade do relacionamento com o dinheiro. Então, eu olho para a história do Popó e eu só vejo coisas que eu posso aprender. Ele conta assim que a casa dele tinha 2 cômodos, o quarto e a cozinha, e dividia, né, com uma cortina. Então, o quarto era pai e mãe, a cozinha era os filhos. E aí, quando eles começaram a ganhar dinheiro, ele e o irmão dele, eles começaram a comprar coisas que a mãe não tinha. Por exemplo, a mãe não tinha um fogão, a mãe tinha candeeiro. Você não sabe o que é isso, vai pro Google aí que o Google já te fala. E aí, como a mãe não tinha um fogão, eles compraram um fogão pra mãe. Compraram um fogão e colocaram na cozinha. A cozinha ficou menor. Você vai comprando coisas para sua casa, o espaço da casa fica menor. E eles dormiam todos no chão, né? Então, assim, esse tipo de coisa que ele passou, ninguém conta, entendeu? Ninguém conta. Todo mundo conta, 4 de cinturão, 90 milhões por uma luta. O cara, não. Vamos contar o que ele passou, porque o que ele passou foi a base de quem ele é, entendeu? A base. Olha o respeito que ele tratou o Whindersson, né, agora nessa luta. Ele era o campeão, ele é o campeão. O Whindersson está começando no esporte, encontrou no boxe uma oportunidade de muitas melhoras na vida dele, como atleta, não, como pessoa. Né? Ele não é um esportista, um atleta, ele não é um lutador de boxe, ele está iniciando nisso. E o muito legal nessa história é assim, o Popó tratou ele com o maior respeito, porque era o ídolo, entendeu? Falando ali com o seu fã, ensinando o seu fã. Ele podia ter destruído o Whindersson na luta, mas ele não fez. Por quê? Ele deu um show de técnica, um show de experiência, um show de campeão. Qualquer outro ia se engrandecer. Vou derrubar esse moleque youtuber aqui que veio me desafiar há 26 anos, veio me desafiar, eu tô com 47, sou campeão 4 vezes, eu sou o cara. Não, até nesse momento ele dá lição pra gente. Agora, vive aí falando que tá na mídia porque o Whindersson colocou. Gente, vocês não lembram de quem era Popó nos anos 2000? A televisão dava audiência máxima, esses programas de domingo, qualquer programa você via falando de Popó pra tudo. Por quê? Porque é tudo muito do momento, né? As pessoas não sabiam direito o que era boxe. Eu posso dizer que o boxe ganhou nome e sobrenome depois do Popó. Ele enalteceu o boxe, sabe? Levou a gente, o Brasil, para todos os lugares. O cara lutou em todos os ringues, desafiou os melhores. Ele foi campeão 4 vezes. Entendeu? Mas quem é a origem? A mãe, né? Empregada doméstica, e o pai apontador de jogo de bicho. Entendeu? Então, perceba o quanto esse cara teve uma infância difícil, uma juventude difícil. Na verdade, ele só vai ter mesmo domínio do próprio dinheiro há quase a idade de 28 anos. Ele já era campeão e não sabia. Sabe o que o Popó fez recentemente? Ninguém sabe.
ele leiloou dois dos seus cinturões para comprar cesta básica. Juntou mais de 200 milhões de reais para doar em cesta básica. Porque quando começou a pandemia, o povo da Bahia assim, passou muita dificuldade ali na região que ele conhecia. A academia do Popó, a academia dele que ele treina até hoje, sabe onde é? No bairro que ele sempre morou. Porque ele fala, eu quero ir lá todo dia, eu quero treinar lá todo dia, eu quero fazer esse caminho. Não moro lá, mas quero estar lá. O bairro não sai de você, o lugar, a comunidade não sai de você, os amigos não saem de você. A maioria dos amigos dele são os amigos até hoje. As pessoas em volta dele que trabalham com ele são pessoas que ele deu oportunidade. É isso. Eu gosto muito de ver a parte da história do Popó, pai, sabe? Marido. Eu gosto. Homem, na verdade. Porque, assim, pensa, um cara que tá no auge da fama, né? Que viaja pra tudo quanto é canto, todas as mulheres à sua disposição. Ele teve ali um relacionamento moleque, né? O primeiro casamento dele, a esposa, ele fala com a boca dele, assim, quem ele é, ele deve a ela. O que ele tem, ele deve a ela. Porque ela teve ali a inteligência, ela teve o cuidado, o carinho, o respeito com quem ele vale, sabe assim, o que ele se tornou e o quanto ele vale enquanto pessoa, não pelo dinheiro em si, mas pela pessoa, pelo profissional que ele se tornou. É esse reconhecimento que eu gosto de ver no Popó, é esse reconhecimento de quem foi a esposa para ele, sabe, a ex-esposa para ele. Ela não é só a mãe do filho dele, é a mulher que deu melhor educação para o filho que ele tem, entendeu? Ela não é só a companheira ali de vida, ela aguentou muita molecagem dele, no auge da fama, um monte de mulher à sua disposição, na base do interesse, ela ali com ele sendo a esposa, e não é que ela entendia as traições, mas ela sabia que isso era uma parte de quem ele era, que o homem que ele era maior do que isso, que o pai que ele é maior do que isso, que o caráter dele era maior do que isso, e que o casamento durou uns 10, 12 anos, por aí. E o patrimônio deles, né? Ela descobriu que ele estava sendo trapaceado pelos empresários. Ela indicou advogados, eles foram para a justiça e os advogados conseguiram, sabe assim, fazer a quebra do contrato e ele passou a se tornar dono da própria história. Hoje ele é detentor de 90% do que ele rende, né? Mas pensa, até essa data, até essa época, ele tinha o quê? 25% do que ele rendia, né? Esse relacionamento deles é tão bonito que, assim, até hoje eles são amigos. Lógico, né? As traições iam fazer com que, a longo prazo, o casamento talvez não se sustentasse, porque existiu o amor, e o amor, ele mostra os dois lados, né? O você gostar e você carregar sentimentos e mágoas. E, lógico, ela consegue separar o homem do marido, o homem que ele é, do marido que ele foi, mas aí eles vão se separar. Mas até a separação deles é bonita, entendeu? A separação deles é mais ou menos assim, ó. Essa casa aqui, você mora com meu filho e você gosta muito dessa casa, é sua, não quero. Aí ela virou pra ele, essas lojas aqui, esses pontos comerciais que você tem aqui, é seu, eu não quero. Não teve briga, entendeu? Não teve briga. Ele é um cara que valia milhões, entendeu? E ela não quis milhões. Ela cuida do fundo que ele faz de pensão para os filhos. E aí chegou um momento que ela virou para ele e falou assim, ó, o nosso filho já está com a vida encaminhada. Então agora a gente vai parar de cuidar dele financeiramente, porque o que a gente já acumulou, o que você acumulou para ele já é o suficiente. Pô, pensa, uma ex-mulher falar isso. Agora, você tem outros filhos que a gente ainda precisa ajeitar. Pensa uma ex-mulher falar isso. Pensa ele dizer em rede nacional, né? O lutador de boxe, um esporte que é visto como um esporte de machistas, né? Esporte extremamente masculinizado, aonde ele vai e fala assim, eu tenho um filho homossexual, né? E ele mesmo fala que no começo ele não sabia nem explicar direito, falar sobre isso, mas que ele foi aprender como fala, que ele entende que não é uma escolha aleatória, que não é uma condição que a pessoa tem já desde sempre, né? E que ele só quer que o filho dele fique bem, né? Um pai que só quer que o filho dele fique bem. E apoiar o relacionamento do filho dele, para que o filho dele possa ser feliz.
E feliz não quer dizer se eu sou hétero ou homossexual. Feliz significa feliz, completo, do jeito que eu sou, me aceitando. Então, coisas assim que a gente devia falar do Popó, sabe? Os títulos do Popó, lógico, puxa, quem não se orgulha? Eu mesmo sou de uma geração que a gente parava na madrugada para assistir luta dele. Eu nem gosto de boxe, eu não gosto de esporte de contato assim, mas eu vou parar para fazer para vocês uma matéria só sobre o boxe. Eu vou sentar e vou falar com vocês o que é o cara que luta boxe, o que ele precisa ser, como tem que ser o cérebro desse cara. Sabe por quê? Depois que eu conheci o Popó e eu vi o tipo de homem que ele é, eu senti vontade de entender esse esporte, né? E ao entender esse esporte, eu fui estudar como que tem que ser a dedicação de um atleta que vai se dedicar à prática do boxe. E aí eu vi que é um dos esportes mais completos, especialmente aqui, ó. Eu vou falar sobre isso. Então, se você acha que eu nunca fiz uma aula sobre o Popó, você não era turma de 2015. 2015 falei muito dele, contei muito a história dele para que vocês se mirassem em pessoas comuns, pode ser extraordinária, sim. O Popó é esse exemplo. Tô repetindo agora para vocês aqui sentado, né? Vocês estão aqui comigo para que vocês entendam, sim, mas agora eu não preciso contar porque a mídia está contando, e quando vocês esquecerem dele de novo, eu vou contar de novo, porque não pode deixar de falar de pessoas assim como ele. Vale a pena a gente conhecer a história de um cara chamado Arcelino Popó de Freitas. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, nos acompanhar nas mídias sociais, sempre tem muitas novidades por lá. Qualquer dúvida, acesse o nosso site, venha conhecer a nossa história e descobrir quem é o PHS. Obrigada por acompanhar nosso vídeo, um beijo pra você e tchau!